Bom dia, Maringá. O Fato Maringá abre espaço hoje para falar da Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense, a AMUSEP. E nós vamos falar sobre a AMUSEP com o jornalista Cláudio Galete, que é assessor de imprensa há vários anos na associação. Acontece que na semana passada a AMUSEP elegeu Rodrigo Amado e Mineiro para presidentes do CISA-MUSEP e do PRO-AMUSEP. Então nós temos a AMUSEP e depois temos dentro dois consórcios, é sobre isso que a gente vai conversar com o Cláudio Galete. Estamos aguardando a entrada dele aqui e essa é uma matéria que você pode encontrar no nosso portal e explica tudo muito certinho. Nós vamos entender também como foi que a AMUSEP enfrentou esse ano de 2020, né? Esse consórcio, essa associação existe justamente, né, para aproximar os prefeitos aí da região, dos municípios que compõem a associação. E esse ano, como tudo o que aconteceu, com tudo que aconteceu, os prefeitos também tiveram que se encontrar menos, daí tiveram que conversar muito mais, é um paradoxo até, né? Mas a distância acabou sanando tudo. Nesse caso, nesse nosso encontro virtual agora com o Cláudio Galete, que está para entrar aqui na nossa transmissão. Bom dia, Cláudio. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Cláudio, nós vamos conversar um pouco de tudo, tá? Vamos falar um pouco sobre esse 2020, sobre suas impressões, e fazer algumas reflexões, mas vamos começar aí de dentro para fora, né? Porque esse foi um ano em que a gente viveu muito dentro, né? Então, e você aí de dentro tem toda pode nos dar uma impressão do que isso representou, do drama que essa pandemia representou para os municípios da região de Maringá, que formam aí a AMUSEP, né? Depois nós vamos falar também da eleição dos consórcios. Bom, bom dia, Carlos, bom dia a todas as pessoas que nos acompanham nesse momento. O primeiro foi o impacto. A gente acompanhava à distância, porque ainda estava longe do território nacional, os casos que ocorriam na Europa, Estados Unidos. E, de repente, chegou aqui no Brasil, embora a gente aí já esperando, mas de uma maneira avassaladora. E a gente teve que se readequar, reaprender, né? Esquecer os abraços, esquecer os contatos mais calorosos que nós tínhamos. E acabou que a No gente caso da conseguiu. AMUSEP, né, até mesmo abandonar as reuniões, que eram sempre uma presença de tantas pessoas discutindo assuntos importantes ligados à saúde, à relação dos municípios, né? A gente tinha reuniões mensais, às vezes quinzenais, porque entre uma reunião e outra de prefeitos, a gente sempre tinha duas, três reuniões com os secretários de educação, com os contadores, com os procuradores jurídicos, com os secretários de assistência social, depois passamos a frequentar as reuniões do secretário de saúde. Então, a gente tinha reunião quase toda semana, né? Toda hora que vivia uma efervescência de gente aqui, né? E quando não, os técnicos das prefeituras, os próprios prefeitos, estavam aqui acompanhando os projetos que a AMUSEP desenvolve. E, além disso, nas reuniões externas, né? Na UEM, na 15ª Regional, no SEBRAE, na Unicesumar, em outros lugares que a gente tinha compromissos diários praticamente, né? Uma agenda diária de reuniões. Então, isso tudo foi, de repente, parou. Né? E aí a gente teve que se adaptar a essa nova realidade, como nós estamos agora. Né? Embora, pela minha formação, eu já tivesse uma certa intimidade, né? Mas foi um baque muito grande, principalmente para os prefeitos,
se adaptar a essa tecnologia. Eles tinham a tecnologia, mas era uma tecnologia que estava ali, stand-by, né? E aí Pois eles é, vamos passaram a dizer que praticar. eram recursos complementares e auxiliares que se tornaram fundamentais, né? Estava ali, né? Estava ali, todo mundo sabia que existia, mas eu não vou mexer com isso agora porque eu não preciso. De repente, todo mundo se viu envolvido nisso. Aí passamos por uma plataforma, passamos por outra plataforma, até chegar numa plataforma que nos possibilitou, de forma mais rápida, ágil, né, a se reunir. Ontem, por exemplo, nós tivemos 3 reuniões consecutivas na parte da manhã, né? Uma reunião do CISA-MUSEP, uma reunião do PRO-MUSEP e uma reunião da AMUSEP, né? Então, tudo via virtual, como nós dois estamos conversando agora, né? Pois é, então, legal disso tudo, né? Legal, se é que se pode encontrar algo legal dentro de uma tragédia como essa, né? É que as coisas continuaram a acontecer, né? E aqui abrimos até um parênteses para falar sobre essas duas eleições aí que aconteceram, né, paralelamente aí para o consórcio de saúde Cidamuzep e para o consórcio ProMusep. Explique brevemente para a gente aí o que são esses dois consórcios, né? De forma muito concisa aí. E também aí essa transição aí que é importante e que precede a eleição na associação, né, que acontece no início do ano, é isso? Nós temos 3 estruturas aqui. A AMUSEP, que é a primeira, vem desde 1972, que os prefeitos se reuniram para começar a discutir assuntos de interesse deles, de gestão, de desenvolvimento local, territorial. É a associação. Ela tem um caráter de agência de desenvolvimento, ela tem um caráter mais de agente político, de articulação política. Para quê? Para possibilitar projetos, programas, políticas públicas que vão beneficiar a coletividade que reside nesses 30 municípios que é a área de abrangência da associação. Esse é o papel da associação. Depois nós temos o CISA, o CISA-MUSEP, que é o consórcio de saúde. Qual é a função dele? Exames, consultas, cirurgias, projetos de saúde para hipertenso, para gravidez de risco, para diabetes, para cardiopatas, para questão de catarata, oftalmologia. Então, tudo isso que envolve essa área de saúde, de atendimento à saúde, é feito pelo CISA. E o mais recente deles é o ProMusep, que é o consórcio de gestão. Por ele ser o mais recente, ele hoje a missão dele específica é administrar o SAMU. O SAMU era municipal, houve uma política de regionalização do SAMU e o ProMusep assumiu o SAMU regional Norte Novo, né, que compreende, então, todas as bases de atendimento do SAMU em 30 municípios da área de abrangência da associação, né, inclusive o aeromédico, né, que é o helicóptero que faz aí o atendimento pela região em casos mais críticos e graves. Basicamente é isso. Pois é, né? Basicamente, vamos dizer assim, um projeto que pode ser considerado, hoje, né, a gente olhando para trás, foi realmente assim, puxa vida, como podemos dizer, conseguiu vislumbrar, né, um algo tão importante que é aquilo que está acontecendo agora, se você tem uma estrutura como essa à disposição, né? Porque serve globalmente dentro do contexto sanitário e dentro de uma pandemia, agrega um valor. Vamos dizer assim, podemos dizer que foi um algo visionário realmente, né? Porque assume uma importância. Quem conhece, por exemplo, o Hospital do CISA-MUSEP em Maringá, sabe do que eu estou falando, é algo fora do comum que se equipara a hospitais, a estruturas que a gente vê na Europa. O CISA, que inaugurou agora recentemente, faz 2 anos, 3 anos, inaugurou a sede nova, né? Porque ficava aqui na cidade de Leiria e agora foi construída lá o centro de especialidades próximo ao Hospital Municipal, e do lado tem a base do SAMU também, né? Então é uma estrutura realmente que foi planejada para ser referência, ele é referência há muito tempo, né? Apesar de todas as questões que falam, né? Eu acho que a pandemia
traz uma nova reflexão também sobre o SUS, né? A gente tem uma tendência, né? A população tem uma tendência, há umas dificuldades, há uma série de questões, mas o SAMU se mostra altamente eficiente, altamente eficaz, altamente capilar, abrangente para o atendimento da pandemia, né? Tanto que a gente viu em várias localidades o SUS atendendo leitos de planos de saúde, né? Onde a gente jamais imaginava isso, né? Quem tem o plano de saúde acha que está no céu, vamos pôr assim, né? Na saúde. E aí a gente vê que nem tudo é flores, né? E Bom, tem mas as é suas... assim, há uma dificuldade do brasileiro de enxergar o SUS como o plano de saúde do brasileiro, né? Sim, e é a grande estrutura, né? Tem as suas, como a gente já falei, tem, mas todo lugar tem, né? Mas, assim, faz um trabalho extraordinário, um trabalho sensacional. Se a gente começa a ver o trabalho que é feito, as reuniões que é feito, as propostas que são feitas, os estudos que são feitos, é algo para a gente realmente tirar o chapéu, merece a nossa consideração, merece o nosso reconhecimento e merece a nossa gratidão. Ótimo. Então vamos lá, vamos passar então por essa eleição aí do Rodrigo Amado e do Mineiro, que assumem essa tarefa aí no próximo por um ano, né? E existe esse turnover entre os prefeitos, né? Todo mundo vai adquirindo experiência e assumindo responsabilidade dentro da estrutura, né? Essa estrutura, É, dessas estruturas que são enormes. assim, é uma característica da nossa região que há muito tempo eles adotaram, né? Então, há um certo rodízio entre os prefeitos para que eles possam também mostrar as suas capacidades além da gestão, né? Então, nós estávamos com a gestão do Robson Ramos no CISAMUSEP, que é o consórcio de saúde, que era o prefeito de Ivatuba. Ele renunciou à presidência porque ele passou num concurso público. E ele é médico. E ele decidiu seguir a carreira profissional dele na medicina. É. Né? Ele renunciou ao cargo de prefeito de Ibatuba e renunciou ao cargo de presidente do CISA, né? Que são coisas meio paralelas. Aí o vice-presidente era o prefeito de Maringá, que passou a ser o presidente, né? O prefeito Ulisses Maia, prefeito reeleito, e agora, por questões estatutárias, né? A cada 2 anos tem a eleição, e agora na mudança de mandato, né? Que, a gente fala gestão do consórcio e mandato de prefeito, porque senão vira mandato com mandato e confunde um pouco a cabeça. Os prefeitos têm 4 anos. Cada 2 anos, o consórcio tem que mudar de diretoria. Né? E no processo de transição de uma eleição para outra municipal, né, cria essa necessidade de fazer as eleições anteriores. Para quê? Para que continue andando, porque no dia 31 de dezembro, os atuais presidentes dos consórcios, eles pedem todo o poder. Eles acaba o mandato, acaba tudo. Eles não podem assinar mais nada. Aí tem uma questão de fluxo de caixa, tem uma questão contábil financeira, né? Que nós, na MUSEP, ainda vamos passar por esse degrau, né? Por esse espaço nesse ano. Mas é uma das questões que nós estamos prevendo na alteração do estatuto, que deverá ser colocado em votação logo no primeiro trimestre do ano que vem. Era para ter sido aprovado nesse ano, em função da pandemia, não foi aprovado. Então, nós tivemos ontem, na segunda-feira, as eleições para o CISA e para o PRO. No CISA foi eleito o prefeito de Orizona, o Rodrigo Amado, né? E para o PRO foi eleito o prefeito de Doutor Camargo, o Mineiro. Né? E agora eles vão ter, a partir de 1º de janeiro, 2 anos de gestão. Na MUSEP, é 1 ano de gestão, todo ano muda. E aí também tem o rodízio de prefeito. Muito bem. E a eleição da MUSEP que acontece em... Provavelmente no dia 12 de janeiro. Estou fechando a agenda hoje, né? No dia 12 de janeiro pela manhã, 8h30 da manhã, no auditório Hélio Moreira, a princípio, né?
Ontem a gente teve a reunião e os prefeitos pediram que fosse presencial. Nós vamos agendar essa reunião presencial, vamos garantir o espaço lá do Hélio Moreira e, no decorrer desses dias, se houver novo agravamento de incidência de casos, aí nós vamos ter que voltar a fazer por videoconferência, como fizemos as duas de ontem. Perfeito. Dito isso, já conseguimos um pouco falar sobre tudo aquilo que foi esse ano, né, conturbado de trabalho. Agora a gente passa uma parte mais reflexiva aqui da nossa conversa. Você notou que tudo isso, tudo aquilo que acontece, no final das contas, é permeado também pela velocidade, né, da comunicação, né? Mudou tudo, né, Cláudio? De repente, né? Mas a gente tinha esses instrumentos à disposição, né? Imagina se fosse com a estrutura de 20 anos atrás. Ia ser bem difícil, né? Tem condição. Hoje, né, vamos fazer o paralelo, né? Nós estamos conversando aqui, tem pessoas que podem no mundo inteiro estar nos ouvindo ou nos assistindo. Antigamente, para você fazer um ao vivo na televisão, por exemplo, jornal, qualquer jornal, telejornal, de qualquer emissora, tinha que ir um caminhão enorme, ou um micro-ônibus, ou uma estrutura fantástica, pegar a turma da engenharia, subir torre, subir, como é que chama, aquelas antenas parabólicas, o link, faziam, nossa, era um drama. Hoje, o cinegrafista da televisão pega uma mochila, né, e simplesmente para ali onde ele quiser, onde ele quer parar e tá tudo certo, né? Já faz o ao vivo ali, de boa, o repórter, o cinegrafista e mais ninguém. E eles fazem de qualquer lugar. Antigamente não, tinha que ter um lugar elevado, porque o sinal tinha que chegar na torre da televisão. Era como eu disse, um drama. Hoje não. Hoje, do Aí mesmo chegava jeito na que hora e estamos... a coisa não funcionava, né? Às vezes não funcionava o áudio, outras vezes caía o sinal. Hoje o sinal não é mais analógico, né? Então ou pega, então isso também, né? Mas eu digo assim, do ponto de vista até mesmo da gestão, né, da pandemia e da administração pública, né? Como a comunicação Sim, passou a estar no centro da administração pública, porque sem os meios, né? Sem os recursos, sem os meios, sem as técnicas, mas também sem o profissional, é impossível realizar isso. não. Administrar as cidades, né? É um conjunto, né? Então, foi essa questão dessa aceleração pelo uso da tecnologia, né? Que todos nós tivemos que ou passar a usar ou acelerar o uso, ou aqueles que estavam alheios tiveram que entrar nessa chuva também. Então, é muito bom, porque percebe-se que eu não preciso estar toda hora ao lado de alguém para fazer alguma coisa, ou conquistar alguma coisa. As questões presenciais, elas são vitais, elas são essenciais, né? A gente é ser humano, o ser humano precisa de convivência com outro ser humano. Mas enquanto passamos por esta fase, a gente tem que usar intensamente todos os recursos que temos na mão para a gente poder produzir, né? Ok, obviamente, né, a gente espera que a natureza nos restitua um pouco de normalidade, né, aquela que a gente conhecia. Vamos imaginar, refletir um pouco sobre o nosso futuro, como que o Cláudio Galetti vê as perspectivas com a chegada, inclusive, dessa vacina, mas a gente sabe, não sabemos exatamente o que nos espera, né? Olha, eu tento ser o otimista mais possível, né, que né, a gente tem, mas a gente tem que também ser pragmático e realista, né? A vacina é uma esperança, mas até ela surtir o efeito necessário, ela vai levar um tempo. Então a gente também tem que ser realista nesse sentido, né? Que ela chegue o quanto antes, né? E que as várias vacinas possam surtir os efeitos necessários. Eu falava com um colega aqui hoje de manhã, na hora que eu cheguei para trabalhar,
a gente comentando sobre isso, né? Ah, como aqui amanhã, depois da manhã já é quase Natal, né? Hoje é dia 22, amanhã é 23, Natal, né? Acabou o ano, né? Acabou o ano, né? E aí, como é que fica, né? A vacina vai chegar, vai chegar. Mas qual dessas vacinas ou quais dessas vacinas vão surtir os efeitos esperados? Quanto tempo vai levar para imunizar boa parte da população? Né? Como é que vai ser esse escalonamento? Então, tem tudo isso. Mas a previsão que a gente tem, que a gente espera, é que por volta no início do segundo trimestre, a gente já tenha um certo fôlego, né? Porque o que assusta agora a gente é ouvir as notícias que vêm da Europa, com a nova cepa, que a gente também não pode ignorar isso, né? Uma cepa de alta transmissibilidade, né? Rapidez na transmissão. Se esse já é rápido, o outro é mais veloz ainda, né? A outra cepa, né? Então a gente tem que ter essas circunstâncias. Mas nos alegra, em contrapartida, e isso que me deixa, o otimismo vem daí, é que ouvir notícias como essa semana, ou fim da semana passada, a Universidade Federal do Paraná anunciando que tem um projeto de pesquisa em cima de uma vacina que é altamente eficiente nos primeiros resultados. Então, o que estimula? Estimula a quebra de que a gente não fica na dependência só de grandes laboratórios. Então, a UEM pode produzir vacina, a UEL pode produzir vacina, a Universidade Federal do Paraná pode produzir vacina. Né? E aí nós temos aqui o LEPAC, nós temos o LACEN em Curitiba, e temos outros laboratórios que podem vir produzir essa vacina. De fato, hoje, na capa do portal Fato Maringá, Vacina Paranaense, Dr. Breno Beirão explica a necessidade de um parceiro industrial para desenvolver a vacina da Universidade Federal do Paraná contra a Covid. Uma vacina que na fase pré-clínica teve maior produção de anticorpos em relação a Dioxicor. Essa entrevista está lá no nosso portal e o Dr. Breno explica que, como universidade, faz a pesquisa, desenvolve, agora precisa de parceiro. E aí tem muita gente que já até opinou, né, aqui no nosso site e nas redes sociais, dizendo: ah, mas esse é um trabalho para daqui 1 ano e meio, 2 anos. É sim, mas é que a ciência, na verdade, é com esses prazos que ela sempre trabalhou, né? Agora que ela está tendo que ser veloz como a comunicação. E no final das contas, e a vacina paranaense, de tudo, né, está sendo, vai servir para a produção de outras vacinas para outras patologias. Incrível então, isso. A gente vê, né, que até isso, quanto era difícil, né, para a gente saber uma informação dessa, e agora floresce essas informações, brotam essas informações para quê? Da capacidade técnica que as nossas universidades têm também. As universidades públicas, e aí tem que entrar. Na sua opinião, por que uma notícia como essa, né? Até uma entrevista que lá dura 17 minutos, as pessoas não querem ouvir certos conteúdos, não têm paciência, né? E na verdade seria muito útil que as pessoas fossem lá e assistir, porque o propósito é justamente esse. Por que uma notícia dessa é tão mais difícil ela encontrar eco na sociedade, né, para poder formar opinião e formar cidadãos mais conscientes, do que, por exemplo, a notícia de uma nova linhagem na Europa, né, que faz com que até mesmo os líderes mundiais não fechem as portas imediatamente para o Reino Unido, e depois se descobre que, na verdade, bom, só no Brasil nós temos mais de 40 linhagens e a cada 3 dias surge novos secos, né, disso daí. Por que ainda temos essa dificuldade das notícias, vamos dizer, positivas, encontrarem menos eco do que aquelas que causam, né, furor, causam toda essa comoção? Bom, eu estou aguardando aqui o Cláudio Galete. Cláudio, tivemos uma pequena interrupção, peço para você recomeçar aí o conceito. Essa questão das notícias, né, que eu estava falando, ainda é algo que a gente tem que falar com o cara lá de cima, né?
que é um processo da evolução da humanidade, né? E ainda, infelizmente, a gente, nessa área, a gente evoluiu a passos meio lentos, né? A gente consegue mandar sondas para Marte, a gente consegue explorar o universo, encontrar novas galáxias. O homem, quando quer, faz uma vacina para combater uma pandemia, mas quando ele quer sentar e ler, que seria algo para o deleite, para o prazer, ele abre as páginas policiais. Nada contra, a gente tem que saber as notícias do mundo do crime, das ocorrências, né? Mas a hora que ele pega uma notícia, né, de que uma universidade produziu um experimento que é mais promissor do que as que estão aí, ou que mesmo quando a gente coloca vamos supor, a produção que o município conseguiu economizar, ou que a prefeitura conseguiu fazer alguma coisa, ou que a Câmara Municipal fez a função dela, a gente fica meio reticente, né? E acaba que lê a manchete e passa despercebido. É um pouco da evolução do ser humano, infelizmente. Pelo menos a minha reflexão sobre isso, né? Cláudio, vamos encerrando então essa nossa conversa, que foi bastante abrangente. Eu vou pedir para você mandar aí uma mensagem para o Cláudio Galete, que vai se rever, se não for ele, vai ser outros Cláudios que vão rever daqui a 20 anos. Daqui a 20 Ou anos. 100. Bom, daqui a 20 anos, daqui a uns 40 ainda tá bom. Depois eu acho que a gente já cumprido boa nossa missão. Mas, enfim, quem sabe também é aquele que nos guia e nos conduz. O que eu quero, assim, desejar, primeiro, obrigado pela oportunidade, né, de mais uma vez estar aqui com vocês, conversando, é sempre uma honra, um prazer falar com vocês, do fato vocês estão fazendo um trabalho realmente diferente, um trabalho que a gente tem notado e que espero que cada vez mais a sociedade maringaense, a sociedade paranaense também consiga observar bem, analisar bem e ter uma audiência bastante assídua nos meios de comunicação de vocês, né? Então, parabéns para vocês, né? Assim, muito legal e poder estar aqui. O Cláudio Galete, daqui 20 anos, eu espero que ele cada vez seja melhor naquilo que ele faz, né? Que ele procure sempre continuar estudando, que ele continue na sua trajetória de aprendizado, que ele esteja sempre aberto às novidades, que ele saiba filtrar as coisas boas, as coisas ruins, que consiga deixar aí um mundo no tijolinho que ele fizer, né, uma parede bem feitinha, construída para um futuro melhor para os filhos dele, né, e para os filhos daquele que ele convive e mesmo daqueles que ele não convive, né? A gente passe a ter um mundo melhor, realmente mais humano, mais justo, mais menos degraus, né, e mais solidário, né, solidário e fraterno. Acho que é isso que a gente precisa, né? Amar aqueles que nós amamos e deixar aqueles que não amamos cuidar da vida deles. Muito bem. E essa sua mensagem aí para o Cláudio do futuro acabou sendo, né, uma receita aí que vale para todo mundo, né? Cláudio, muito obrigado, né? Feliz Natal para você, um ótimo ano novo e logo, logo a gente se vê aí, para quem sabe aí, né, poder voltar um pouco da normalidade e até mesmo para se dar um abraço. Certeza. Valeu. Feliz Natal a todos também. Um ano de muita saúde, luz e sabedoria. Até a próxima. Grande abraço. Muito bem, gente. É sempre muito legal, né? A gente poder partir de uma notícia, partir daquilo que uma pessoa está fazendo, da experiência enorme que o Cláudio tem dentro da MUSEP, dessas 3 estruturas importantíssimas. Quem nunca ouviu falar
da AMUSEP, do CISA-AMUSEP, do consórcio Pro-AMUSEP, e assistiu hoje essa entrevista e pode ler lá no nosso portal, descobre realmente que trabalho importante e fundamental para o funcionamento de tudo aquilo que norteia o sistema sanitário nesse ano que a gente sabe que sofrimento que foi. Imaginem se nós estivéssemos sem essa estrutura à disposição humana, estrutura também física e até mesmo essa coesão entre os prefeitos para gerenciar melhor os recursos. Nós agradecemos a todos e continuem seguindo o portal Fato Maringá.